tá? Acredito que seja gravando agora. Então, boa noite, pessoal. Iniciamos a nossa terceira aula de genética. Começando então pela conclusão que Mendel teve. O que Mendel falou, né, através do experimento que ele conduziu? Ele falou o seguinte: cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas, indo um fator do par de cada gameta que é, portanto, puro. O que acontece, e a gente vai ver com mais exemplos em seguida. Na época, tá, Mendel não sabia esse fator, né? Mendel não sabia exatamente o que era um gene, por exemplo. Isso não se tinha esse conhecimento na época. Então, o que Mendel entende, né, que o caráter, tá, que é determinado por um par de um fator, né, que está dentro das células desse indivíduo, ele vai se separar, é um par que se separa para formar os gametas. Os gametas carregam um fator diferente ou igual, tá, desse caráter. E então, depois, na fecundação, esse caráter vai voltar a formar um par. E a gente vai ver com mais detalhes logo em seguida, num processo chamado meiose e depois a fecundação. Tá? E essa, então, é conhecida como né, a primeira lei de Mendel, tá? A lei do monohibridismo, que monohibridismo, né? A gente estuda uma característica por vez, o princípio da segregação independente dos fatores, princípio da pureza dos gametas, lei da disjunção e lei fundamental da genética. Olha como é importante. Então vamos retomar um pouquinho dos conhecimentos que a gente teve, mais gente entrando, vamos lá. Então vamos retomar um pouco os conhecimentos que a gente adquiriu também na primeira aula, né? Mas o que é gene, o que é locus, né? Então a gente viu, retomando, que o gene é a unidade fundamental da hereditariedade e é a sequência específica de DNA, tá? E o gene vai ter as instruções para fazer um RNA mensageiro, tá? Que vai depois ser traduzido como proteína e vai ter a sua função no organismo, tá? E o locus, tá, é a localização onde esse gene está no cromossomo. Tá? Então, esses dois conceitos gostaria que ficassem bem claros e qualquer dúvida podem sempre perguntar, tá bom, pessoal? E outra questão também, genes alelos. O que é um alelo? Né? O alelo nada mais é do que uma alteração, né? São formas alternativas de um gene. Então eu dei o exemplo aqui, que aqui a gente tem uma sequência de nucleotídeos para um determinado gene, e se eu altero um pouco, né, existem diversos tipos de alterações entre alelos, esse aqui eu mudei um nucleotídeo apenas, né, mas aqui eu posso transcrever e depois traduzir para uma proteína diferente. Tá? E essa proteína pode desempenhar uma função diferente no organismo. Ela pode funcionar de uma forma diferente ou pode não ter função nenhuma. Tá? Então isso vai alterar. Por isso que a gente tem alelos diferentes, tá? Que são essas formas alternativas do gene. Então aqui eu tenho o alelo 1 com essa sequência de nucleotídeos, o alelo 2 com essa sequência de nucleotídeos. O gene vai definir a mesma característica, mas os alelos podem... ele vai definir, que nem a gente tinha falado, a cor do olho, né? Então o gene vai definir a cor do olho, mas ele pode definir a cor para um caráter ou outro, né? No sentido de pode definir para uma cor ou outra, né? Depende da sequência de nucleotídeos, daí depois de todo aquele processo que a gente viu. Seguindo. Mais um conceito para revisar nessa aula também, que a gente vai usar bastante: homozigoto e heterozigoto, tá? Homozigoto, ele vai, então, ser os organismos, tá? Lembrando que os indivíduos que a gente está tratando agora, né, são indivíduos diploides, tá? Então, até vou pegar aqui a minha canetinha. Então, aqui, ó, eu tenho 2 cromossomos homólogos, tá? Em cada célula, tá? Então, eu tenho cromossomo homólogo 1, cromossomo homólogo 2, tá? Isso me permite, tá? Como eles são homólogos, eles têm as mesmas localizações para os genes, eles têm os mesmos genes. Mas lembrem, cromossomos homólogos não precisam necessariamente ter a sua sequência de DNA igual, porque eles podem ter pequenas alterações que vão ser essas alterações dos genes que a gente vai denominar alelos. Então,
Eles podem ter sequências iguais de DNA, que daí seriam considerados os mesmos alelos, tá? Então a gente tem esse indivíduo aqui, ele é homozigoto, lembrem, homo igual, tá? Então, homozigoto tendo esse alelo M no cromossomo homólogo 1 e o alelo M também no cromossomo homólogo 2, tá? Esse indivíduo aqui também, né, o mais para a direita, também ele é homozigoto, porque ele tem dois cromossomos homólogos, tá? Tem o alelo, ele tem o alelo Azinho dos cromossomos homólogos, o alelo Azinho no outro cromossomo homólogo, ele também é homozigoto, recessivo, porque o Azinho ele é recessivo sobre o M. O M é dominante sobre o Azinho, tá? Por isso que a gente chama homozigoto recessivo para o alelo A e o homozigoto dominante você tem os dois alelos M. E lembrando também que se eu tenho dois alelos diferentes, eu tenho um cromossomo homólogo com um alelo e outro cromossomo homólogo com outro alelo, eu tenho um indivíduo heterozigoto, tá? Hétero significa diferente. Então, o indivíduo heterozigoto, ele tem um cromossomo homólogo com um alelo e outro cromossomo homólogo também, daí com um alelo diferente, tá bom? Agora sim, partimos para... Relembrando todos esses conceitos, partimos para a nossa aula de hoje, então. Meiose, tá? A meiose ocorre... a meiose é o princípio da segregação independente dos fatores, né? Vamos ver o que acontece. Eu tenho uma célula germinativa, tá? Essa célula vai originar os gametas, mas essa célula ainda é uma célula diploide, tá? Então ela ainda tem, lembrando, diploide, tem os dois cromossomos homólogos, tá? Quando a célula é haploide, ela só tem um cromossomo de cada tipo. Diploide, 2 de 2, né? Dos cromossomos homólogos. Então eu tenho um cromossomo homólogo aqui e o outro cromossomo homólogo aqui, tá? Percebam que cada um dos cromossomos está carregando um alelo, tá? Eles têm os locos iguais, né? Então ele vai carregar os alelos na mesma posição. Só que percebam, os alelos são diferentes nesse caso, tá? Não precisam ser necessariamente diferentes, mas esse indivíduo aqui é um exemplo de indivíduo heterozigótico, tá bom? Então, durante a multiplicação, né, do DNA, tá? Durante a intérfase, na fase S, vai ter a multiplicação do DNA e a gente vai ter esses cromossomos, lembrem que a gente falou um pouco da primeira aula também, em formato desse X, né? E percebam que se multiplica os alelos. Olha ali, alelo Azinho, alelo Azinho. Lembrem que as cromátide irmã é cada uma são uma das duas partes aqui do cromossomo duplicado, lembrem? Então, o vermelho é um cromossomo homólogo, o azul é um cromossomo homólogo, tá? E cromátides irmãs é dentro do próprio cromossomo, tá? Então, aqui, ó, isso que eu tô não sei se vocês conseguem ver, isso que eu tô circulando é uma cromátide irmã e aqui que eu tô circulando é outra cromátide irmã, tá bom? Ah, não sei se ficou muito bom, mas enfim. Tá. E então percebam que o azul também ali multiplicou o alelo azão e multiplicou o alelo azão, tá bom? Eu tenho dois alelos multiplicados agora, tá bom? E então a gente vai começar na nossa meiose 1, tá? Então a gente vai ter todas aquelas fases da meiose 1, tá? E no final das contas a gente vai separar os cromossomos homólogos. Na meiose 1 a gente separa os cromossomos homólogos, tá bom? Então vai ir todo esse cromossomozão aqui, que ele tá duplicado para uma célula, e todo esse cromossomozão, que também está duplicado, para outra célula. Essa célula aqui, pessoal, ela é considerada diploide ou haploide? É uma pergunta, pessoal. E aí, o que vocês acham? Certo. Pessoal, essa célula aqui já é considerada uma célula haploide, tá? E por que ela é considerada uma célula haploide? Percebam que nessa célula aqui, tá? Eu tenho dois cromossomos homólogos. Estão vendo aqui? E nessa célula aqui eu só tenho um cromossomo homólogo. E nessa aqui eu também só tenho um cromossomo homólogo. Ele está duplicado? Está.
O que confunde um pouco nessa situação, e por isso que eu fiz a pergunta, né? Só para ser chato, né? Mas. Por quê? Mas para chamar atenção também, é porque aqui, tá? O cromossomo estava duplicado, então ele teoricamente tem a mesma quantidade de DNA, tá? Só que ele é uma célula haploide, ele só tem um cromossomo, tá? Duplicado, mas ele não tem dois cromossomos homólogos. Ele tem aqui, enfim, são duas cromátides irmãs que a gente tem aqui, né? Mas não é um cromossomo homólogo. Até percebam, tá? Que ele teria que estar separado aqui. Então, como ele está juntinho, ele é um cromossomo só, tá? Ele é um cromossomo duplicado. Mas essa célula é haploide, tá bom? Só para chamar atenção para isso. E, pessoal, também, se ficar alguma dúvida, de novo, podem perguntar sempre, tá? Não tem problema nenhum. Daí, enfim. Então, aqui, a gente já, na própria meiose 1, a célula já é haploide, tá bom? As duas, tá? E depois na meiose 2, no processo da meiose 2, a gente então continua com células haploides, né? Já se transformaram na meiose 1. Só que a gente tem a divisão agora das cromátides irmãs. Então, para lembrar, na formação dos gametas, na meiose 1, se separam os cromossomos homólogos, tornando as duas células filhas haploides. Na meiose 2, a gente vai separar agora, o cromossomo está duplicado ainda, e a gente separa as cromátides irmãs, que fazem parte do mesmo cromossomo, ela é literalmente a duplicação, tá? Uma cromátide irmã é exatamente igual a outra cromátide irmã, e a gente vai separá-las para formar as células filhas. Então, no final das contas, a gente vai ter esse processo ocorrendo duas vezes, e lembrem, na mitose a gente vai ter duas células filhas, na meiose a gente vai ter 4 células filhas, porque a gente está separando aqui e está tornando haploide. Então eu tenho um ser aqui, ó, uma célula haploide tá, com azinho, uma célula haploide com azinho, uma célula haploide com azão e uma célula haploide com azão. Que são os gametas, tá, pessoal? Então, para um indivíduo heterozigoto, que é nesse exemplo aqui, um cromossomo, tá? Um cromossomo vai ter o alelo A e o outro cromossomo vai ter o alelo... um cromossomo vai ter o alelo azão e um cromossomo vai ter o alelo azinho. E daí, todo esse processo aqui, como vocês podem ver, a gente vai finalizar, tá, com 4 células, sendo que 2 células têm o cromossomo azinho e 2 células têm olha aqui, o cromossomo com alelo azinho e 2 células têm o cromossomo com alelo azão, tá? Daí aquela questão da proporção que a gente tinha conversado, 2 dividido por 4 é igual a 1 meio, que é igual a 50%, tá? Então, 50% de um indivíduo heterozigoto, 50% dos seus alelos, dos seus gametas, vão ter o cromossomo com o alelo azão e 50% dos gametas vão ter o cromossomo com o alelo azinho, tá bom? Para indivíduos homozigóticos, tá? Como ele vai ter os dois cromossomos com o mesmo alelo, a gente não vai ter essa variedade. Então ele vai multiplicar suas células, né? As células filhas vão ter exatamente os mesmos alelos que a célula germinativa, e a célula germinativa só tem uma versão do alelo. Então todas elas vão ser do mesmo. Então vamos dizer, se ela for azão-azão, todos os seus descendentes vão ser todos os seus gametas vão ser azão, né? E se ela for azinho, azinho, daí os gametas também vai ser azinho, tá? Porque vai multiplicar o azinho, né? Cada um dos cromossomos vai se multiplicar uma vez, tornando 4 alelos disponíveis na célula aqui, né? Olha aqui, percebam aqui. E esses alelos vão se separar em 4 células diferentes, que são os gametas, tá? Para fazer a fecundação. Pessoal, ficou claro essa parte aqui? Alguém tem uma dúvida? Essa parte é bem importante para entender toda a função depois da separação dos alelos para as descendências. Então, eu queria muito que vocês entendessem assim. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, novamente, podem questionar aí. Mas ficou claro, vocês pegaram essa parte da meiose? Ok, então eu vou continuar. Mas, como tudo sempre tem também algo a mais, né? Lembrem que a gente vai ter meiose ocorrendo na mãe e no pai, né? Então a gente vai ter no indivíduo do sexo feminino biológico ali, né? A gente vai ter então a formação de 4 gametas, tá?
E também daí no indivíduo do sexo masculino biológico, a gente vai ter também a formação de 4 gametas, tá? Na mulher ocorre então a formação de 3 corpúsculos polares, tá? Que eles não vão estar disponíveis para fecundação. E um óvulo, que vai estar disponível para fecundação, tá? Esse óvulo vai ser haploide, tá bom? Depois, a gente vai ter a formação dos espermatozoides no macho, tá? E os espermatozoides todos podem, né, fazer a fecundação, então a gente vai ter 4 espermatozoides funcionais, cada um carregando, né, o alelo, enfim, que veio lá desde o início da meiose, tá bom? Lembrando aqui, da mesma forma, eu estava falando aqui antes de gametas, tá? Estava falando antes de gametas aqui, é a mesma coisa, né? O espermatozoide é um gameta, o óvulo também é um gameta, então é da mesma forma. A gente vai ter metade, por exemplo, no ser heterozigoto, a gente vai ter metade dos indivíduos com um dos alelos e a outra metade dos gametas com um dos alelos. Tô falando de indivíduos, perdão, gente, os gametas mesmo, os espermatozoides, tá bom? E, eventualmente, um óvulo, né, um espermatozoide vai encontrar um óvulo, né, para fazer a fecundação, e na fecundação a gente vai ter o nosso zigoto, tá? Então, a gente vai... É verdade que nós mulheres só mandamos óvulos femininos. Óvulos femininos? Perdão, eu não entendi muito bem. Tá certo, exatamente. Isso é na questão daí dos cromossomos, né? A gente vai ter uma aula de definição do sexo, mas é verdade. Para definição do sexo, eu acho que a gente até conversou um pouco na primeira aula sobre isso, né? Os homens têm os 2 cromossomos, tá? Os homens têm cromossomo X e Y, tá? E as mulheres têm cromossomo XX. Então a mulher ela não teria como contribuir com outro cromossomo, porque ela só tem o cromossomo X, tá? Então, os cromossomos homólogos, né, são o cromossomo XX, tá? Então, nessa parte da meiose, quando for fazer, ela só vai conseguir contribuir com o cromossomo X. Todos os seus gametas, tá, vão ser com o cromossomo X, tá? Já o homem, metade dos seus gametas vão ter o cromossomo X e metade dos seus gametas vão ter o cromossomo Y. Por isso que é o homem, tá, o espermatozoide, que vai definir o sexo do bebê, tá? E por isso também que, na teoria, tem-se 50% de chance para cada um dos sexos, tá? Porque metade dos espermatozoides vão carregar o cromossomo X, que juntando com o óvulo vai ser XX, então, porque o óvulo sempre é X, a mulher só tem o X para contribuir, então vai ser XX, vai ser uma menina. E no caso, se for um espermatozoide carregar o cromossomo Y, a mulher também vai ter o óvulo carregando o cromossomo X, vai ser XY na fecundação, tá? E o zigoto vai se tornar, enfim, do sexo masculino, tá? Então essa que é a situação, tá? Então isso seria uma definição por cromossomos, né? Que a gente está falando de genes e alelos, né? Mas realmente são coisas um pouco diferentes, mas que são relativamente parecidas. Então, se pode sim dizer isso, e é verdade. Agora eu entendi a questão dos óvulos femininos. Sim, a mulher sempre vai carregar nos seus óvulos o cromossomo X, tá? Então, continuando aqui, tá? Então, nesse caso aqui, tá? Eu peguei que o óvulo era um asão, pela situação ali, e o espermatozoide é um azinho, pela situação aqui, tá? Então, esse indivíduo zigoto vai receber os 2 cromossomos. Agora, importante, pessoal. N haploide, tá? O óvulo é haploide, é um gameta haploide. O espermatozoide também é haploide, N é um gameta haploide. Quando eles se juntam, tá? A gente tem a junção de 2 cromossomos e eles são homólogos. Por isso que a gente fala que um cromossomo homólogo vem do pai e outro vem da mãe, tá? Então, esse cromossomo aqui, ele tá aqui, ó. Tá vendo?
E esse cromossomo aqui se juntou aqui, ó. Tá vendo? E o indivíduo, então, que vai nascer 2N, vai nascer diploide, porque ele vai ter um cromossomo do pai e um cromossomo da mãe. Pegaram? Então, o zigoto 2N herda metade dos cromossomos da mãe, metade dos cromossomos do pai. Por ser diploide, ele vai herdar um cromossomo homólogo da mãe e outro cromossomo homólogo do pai. Então, aqui ele herdou, né? E daí ele herda também, junto com o cromossomo, vai herdar os alelos, tá, pessoal? E esse caso aqui, né, nesse exemplo, ele vai herdar o azinho do pai e o azão da mãe. E ele vai ser heterozigoto também, tá bom? Agora vamos ver o que está acontecendo com as ervilhas de Mendel, que a gente falou muito na última aula, tá? A genética por trás do experimento de Mendel, tá? Então, lembrem que Mendel, tá? Queria ter uma semente bem verde, assim, tipo uma semente verde de linhagem pura, e uma semente bem amarela, uma semente amarela de linhagem pura também. Então a gente começa tendo os nossos homozigotos, tá? Azinho, azinho, para ervilha verde. Azão, azão, para ervilha amarela. O azinho vai definir, tá? É um gene, um alelo, tá? Que é uma alteração de um gene, uma variedade do gene, né? Que vai definir uma cor verde. E o azão, tá? Ele vai traduzir para uma proteína que vai definir a cor amarela da ervilha, tá? Então, eles são aqui homozigotos, tá? Azinho, azinho, para ervilha verde, e azão, azão, para ervilha amarela. Vamos seguir para ver o que aconteceu aí nessa história. Então tá. A gente tem a nossa geração parental, então, azinho, azinho, verde, azão, azão, amarela, tá? O que acontece agora? Vocês conseguem ver, lembrem que a gente falou ali na parte da meiose. O azinho, azinho, ele vai apenas poder contribuir, tá, para sua descendência com alelos azinho, porque ele não tem o outro alelo para poder contribuir para o seu filho, né? Porque, enfim, não tem como surgir um alelo do nada. Então, ele só vai ter azinho, azinho, então obrigatoriamente ele vai contribuir com azinho, tá? E a mesma coisa se aplica para a ervilha amarela. A ervilha amarela vai ter um azão e outro azão. Ela não vai ter outro alelo para passar, senão um azão. E olha aqui, a nossa primeira geração de filhos vai sempre ocorrer assim, sempre vai receber um alelo azão da amarela e um alelo azinho da verde, e a gente vai ter um indivíduo heterozigoto, azão azinho, tá? E o heterozigoto, como o azão, que é para característica amarela, é dominante, ele vai ser sempre amarelo, tá bom, pessoal? Por isso que quando a gente viu na nossa primeira aula, toda a primeira geração de filhos F1 era amarela, tinha um fenótipo amarelo, porque todos receberam um azão da ervilha amarela parental, um azinho da ervilha verde parental, então todas são heterozigóticas azão azinho como fenótipo, tá? Falando um pouco, vamos revisar fenótipo e genótipo. Então, mais rapidamente também. Ih, tô alongando demais. Mas genótipo, então, é a composição genética dos indivíduos. Quando a gente fala alelos, genes, tudo isso, o que está contido dentro do núcleo das células, em seres eucariontes e procariontes, não tem núcleo, né? Mas então, no citoplasma ali. Mas tudo que a gente fala sobre genética, especificamente, assim, tipo alelos e tal, é o genótipo do indivíduo. O fenótipo são aquelas características visíveis que a gente vê, né? A gente conversou um pouco sobre isso na última aula, isso aqui é uma revisão, tá? E então, várias características morfológicas, desenvolvimento, fisiologia, comportamento, tá? E lembrem também que a gente comentou dessa fórmula aqui. O genótipo mais o meio ambiente vai resultar no fenótipo. Como assim? O fenótipo não é uma linha direta ao perdão, vamos lá. O genótipo não é uma linha direta ao fenótipo. O que acontece? Várias alterações ambientais podem interferir na expressão ou podem alterar a expressão deste fenótipo, tá? Então, quando eu falo meio ambiente, pode ser questão de alimentação, pode ser questão de habitat do indivíduo, pode ser várias coisas, tá? Que vão acontecer que podem mudar. Então, ela pode reforçar, tá, esse genótipo, ou pode ir contra alguma coisa aí e mudar o fenótipo, tá bom, pessoal?
E tem vários tipos de alterações ambientais que isso pode ocorrer. E até dei o exemplo dos cachorros. Vocês lembram? Um cachorro bem tratado, mesmo sendo geneticamente iguais, né, gêmeos idênticos, um cachorro bem tratado vai desenvolver um fenótipo diferente de um cachorro, por exemplo, muito maltratado ou subnutrido, né, mesmo com os mesmos genes e os mesmos alelos. Tá? E alelo dominante e recessivo, né, lembrem disso aqui também. A gente tem emizão, íris marrom, azão, íris azul, tá? E quando a gente tem dos dois, qual que vai prevalecer? Então é isso aí, quando a gente tem os dois alelos, tá? Vai prevalecer o dominante. No caso, o alelo emizão, que define a íris marrom, a gente viu isso porque ele está homozigótico aqui e dá íris marrom. Ele consegue expressar a sua característica, tá, em detrimento do azinho. O azinho é recessivo e o emizão, o M é o dominante, tá bom? Então lembrando, o recessivo só vai se expressar quando estiver em pares e o dominante vai poder se expressar quando estiver sozinho, tá bom? Vamos seguir. Tá, e agora as coisas começam a ficar legais, olha aí. Agora a gente vai ter... Primeira geração de filhos era muito fácil, né? Tava muito fácil para ser verdade. Só um genótipo com um fenótipo, né? Tava muito tranquilo. Então a gente gosta de complicar as coisas. Vamos ver a segunda geração de filhos, o que vai acontecer aqui. A gente viu que a primeira geração de filhos todas vão ser heterozigóticas, azinho, tá? E elas vão ter o fenótipo obrigatoriamente amarelo. Por quê? Elas têm o genótipo azinho, o azinho vai ser... bloqueado, né, por causa do alelo azão, tá? O azão vai definir a característica amarela por si só. Como ele é dominante, ele sozinho vai definir a sua característica amarela, tá bom? Isso na primeira geração de filhos. E olha o que vai acontecer, tá, pessoal? Tem outro slide explicando um pouco isso também, mas é o seguinte, a gente vai ter uma distribuição, tá, desse azão e desse azinho. Então, fazendo aqui, ó, o azão, lembre que ele vai fazer 4 gametas, né? Então o azão vai ir para um gameta e para outro gameta. O azinho vai ir para um gameta e para outro gameta. E depois a mesma coisa no outro, né? Então a gente vai misturar 2 heterozigotos, 2 azinho, tá? A gente vai misturar 2 desses aí, fazer um cruzamento entre eles e a gente vai obter, tá? 3 amarelas e uma verde, como a gente comentou na nossa última aula, né? O 3:1, quando a gente fala de fenótipo. Agora o genótipo, como que vai ser, tá? Depois a gente vai ter os quadros para avaliar isso, mas já adianto para vocês que a gente vai ter um indivíduo homozigoto azão, homozigoto dominante, 2 indivíduos heterozigotos, tá? Que vão ser idênticos aos pais, tá? E um indivíduo homozigoto recessivo. E é por esta razão que o alelo verde vai voltar na segunda geração de filhos, tá bom? Perdão, acho que foi uma coisa. Por isso que o fenótipo verde vai voltar na segunda geração de filhos, tá bom? O alelo nunca se perdeu nesse meio, tá? Se ele tivesse perdido, não teríamos uma geração com indivíduos verdes, tá? Ele só estava escondido por causa do alelo dominante azão, tá? Por isso que toda a primeira geração de filhos F1 é dominante, tá? Vamos ver o que temos para próximo slide. Então aqui, ó, pessoal, para explicar, né, de novo, como que funciona a genética das ervilhas. Então, tá vendo aqui um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo. Um alelo de um cromossomo homólogo, o outro alelo de outro cromossomo homólogo. Alelos iguais, alelo azão, dominante, esse é homozigoto dominante, ele vai ser amarelo, o seu fenótipo. Genótipo. O genótipo desse aqui, ele tem 2 cromossomos homólogos, ser diploide. Um cromossomo homólogo vai carregar o azão, outro cromossomo homólogo vai carregar o azinho. Alelos diferentes em cromossomos homólogos, heterozigoto, genótipo, tá? Heterozigoto, azão, azinho. Azão, azinho, qual é o dominante aí? O azão, que é o fenótipo qual? Amarelo. Então esse é um heterozigoto com o fenótipo amarelo, tá? E o genótipo azão, azinho. E, por fim, azinho,
azinho nos seus cromossomos homólogos. Ele é um homozigoto recessivo, pois o azinho ele é recessivo. Então, o seu genótipo vai ser azinho, azinho, e ele vai ser verde, porque não temos nenhum azão para interferir com isso. Então, a gente só tem, ele vai se expressar só em pares, tá? E vai ser azinho, azinho, genótipo, fenótipo, verde, tá bom? E aqui eu tenho, tá? Vocês vão ter acesso a esses slides depois. E aqui eu tenho mais ou menos como seria todo o experimento, a visão geral desse experimento com os genótipos e fenótipos, tá? Os fenótipos, pessoal, tá em branco, tá? E os genótipos estão na cor ali dos... tô falando uma coisa, pensando uma coisa e falando outra. Os fenótipos estão em amarelo... tá difícil, né? Os fenótipos estão em branco e os genótipos estão nas cores verde e amarelo ali representando os alelos, tá bom? Então, azinho, azinho vai cruzar com azão, azão, vai dar um indivíduo azão, azinho, obrigatoriamente, todos vão ser azão, azinho, todos vão ser homozigotos na primeira geração de filhos F1, todos vão ser amarelos também, porque por que eu tô fazendo essas confusões, né? Todos vão ser heterozigotos. Vamos de novo. Calma aí, tá difícil hoje. Foi mal, pessoal. Vou começar aqui de novo, tá bom? Vamos lá. Então, a gente vai ter dois indivíduos homozigotos, tá? Azinho, azinho vai ser um homozigoto recessivo. Vai ter, então, o genótipo azinho, azinho, fenótipo verde. O outro que a gente vai cruzar, ele vai ser uma semente amarela, como fenótipo, e vai ter o seu genótipo azão, azão, tá? Vai ser um homozigoto dominante. Cruzando os dois, cada um vai passar um dos seus alelos para o filho. E a gente vai ter um filho, em todos os casos, porque todos são homozigotos ali em cima, todos os casos vai ser um heterozigoto, tá? E lembrando, como fenótipo, azão, azinho, e o heterozigoto vai ter o seu fenótipo amarelo, tá? E depois, cruzando dois heterozigotos, a gente vai ter 3 amarelas para uma verde, tá? E como genótipo, a gente vai ter azão, azão, um azão, azão, a gente vai ter 2 azões, azinhos e um azinho, azinho, tá? E agora a gente vai ver como que a gente vai definir isso. Como é que a gente vai saber quantos azão, azinho, azinho, azão, enfim, né? Azão, azão, azinho, azinho. Né? Como que a gente vai saber tudo isso? Eu queria falar muito sobre isso também, que a gente falou na última aula, tá? Sobre a textura das sementes, mas eu acho que não vai dar tempo para a aula de hoje. Então, mas vai ficar no material lá de vocês pelo Drive. Então, se vocês quiserem dar uma olhada, né? Isso aqui era uma pergunta que eu ia fazer para vocês, ia perguntar o genótipo desses indivíduos aqui. E daí eu ia... e daí a gente ia discutir um pouco, mas eu não sei se vai dar tempo, então já... eu vou perguntar. Pessoal, qual é o genótipo desse indivíduo aqui? Vamos fazer os testezinhos aqui, só pra... Daí qualquer coisa também eu explico. Vocês gostariam de dar um palpite, assim, qual que é o genótipo desse indivíduo aqui? Pelo que vocês olham aqui nessa visão geral dos genótipos e fenótipos? Boa. Isso aí. Ele é heterozigoto, tá? Então, aqui, ó. Ué? Tá. Ele é heterozigoto, tá? De fato, eu só mudei o nome dos alelos ali, né? A letra, mas ele continua sendo, né, azão, azinho, Rzão, Rzinho, tá? Porque ele vai receber um alelo Rzão de um dos parentais e um alelo Rzinho de um dos parentais, tá? Porque os parentais só têm esses alelos para doarem para a sua descendência. Vamos falar agora um pouco de noções de probabilidade, tá? A probabilidade é bem importante na parte da genética, tá? A gente vai usar muito isso, mas como eu tinha prometido na nossa última aula, a matemática da genética não é nenhum bicho de 7 cabeças, então vai ser bem tranquilo de resolver as questões, tá? Até essas fórmulas assustam mais do que realmente são, tá? Mas para a gente saber as chances de ocorrência de alguns eventos que a gente vai ter como grande importância na genética, a gente precisa ter o número de eventos que de fato ocorrem ou desejáveis dividido pelo número total de eventos. Então é literalmente quantos a gente quer dividido pelo total, tá?
E a gente tem duas regras, tá? Então vamos dizer aqui, ó, vamos dizer assim, que é um pouco questão de proporção também, lembrem? É bem parecido com proporção. Então deixa eu pensar num exemplo, tá? Uma moeda, boa. Uma moeda, ela tem cara e tem coroa, tá? Uma moeda que... Qual é a chance da moeda estar virada, né? Eu jogar a moeda e ela virar com a parte cara para cima, tá? Eu tenho duas coisas totais, dois eventos totais possíveis e eu quero um evento, tá? Lembrando que nesse caso eles têm que ter a mesma chance de acontecer, tá, pessoal? Eles têm que ter a mesma probabilidade de acontecer, assim, tem que ter chances iguais. Então não adianta, por exemplo, uma moeda modificada para uma cair mais que a outra, daí não conta. Mas nesse caso eles são independentes, iguais, então 1 dividido por 2 é 0,5 ou 50%. Então qual é a probabilidade de cair cara? 50%, tá? E agora a regra do... a gente tem duas regras para a probabilidade, tá? A gente tem a regra do E e a regra do OU. Regra do E, eu falo E, tá? A gente já começa a pensar em algo mais restritivo. Tem que acontecer isso e aquilo. Caramba! Então eu tenho duas condições para que eu diga, tá, aconteceu o que eu quero. Então pensem que o E é mais restritivo. Ele está exigindo mais coisas, ele quer que duas coisas aconteçam. Já o OU, ele é mais tranquilo, assim, ele está satisfeito com duas coisas diferentes e não importa quais forem. Então, pode acontecer isso ou aquilo. Isso ou aquilo, é uma coisa mais geral. Se isso acontecer tá bom, se aquilo acontecer tá bom, ou. Perfeito. O E é mais restritivo. Não, eu quero que isso aconteça e isso aconteça. Ele é mais restritivo. Então, o que acontece? Quando a gente pensa na regra do E, tá? Ele tem que ocorrer um evento e o outro evento, tá? Então tem que ser a chance de dois ou mais eventos que são independentes, essa parte é importante, tá? Eventos independentes, então não importa, não pode ser um evento que depende do outro, porque daí essa regra não vai se aplicar tão corretamente, tá? Mas na genética a gente vai ver exemplos independentes, então isso vai nos ajudar, tá? Eles têm que ocorrer juntos, eles têm que ocorrer ao mesmo tempo, tá? A gente coloca essa condição, tá? Legal, não sabia dessa tática aqui, ó. E multiplica e ou soma, tá bom? Mas é uma boa forma de lembrar. E a regra do ou, tá? É a chance de ocorrer um ou outro evento. Então ele é mais abrangente, né? A chance de pelo menos um dos dois eventos excludentes ocorrerem, tá? E também a gente tem vários cálculos matemáticos para dizer, tipo, se eles não são ali, se eles se incluem um no outro e tal, tem várias alterações, mas nesse nosso caso, também na genética, a gente vai falar de eventos excludentes, então eles não estão envolvidos, assim, eles são mais independentes, então também vai dar para usar essa regra ou, tá? Isso aqui é só para explicar que também não são 100% dos casos que isso funciona, mas nos nossos casos genéticos isso vai funcionar, tá? Então eu vou multiplicar. Quando eu falo e, eu vou fazer uma multiplicação. Eu vou multiplicar a probabilidade, tá vendo aqui? Isso é probabilidade... Opa, calma aí. Isso aqui é a probabilidade do evento 1 ocorrer e a probabilidade do evento 2 ocorrer. Então eu vou multiplicar. Aqui é a probabilidade do evento no ou, né? A probabilidade do evento 1 ocorrer e a probabilidade do evento 2 ocorrer. Eu vou somar, porque pode ser um ou outro. Então eu posso somar eles, né? Se for esse, tá bom. Se for aquele, tá bom. Posso fazer essa soma. A multiplicação eu vou restringir. Então, esse tem que ocorrer, mas ocorrendo esse também tem que ocorrer esse, tá? Então, acaba ficando mais ou menos dessa forma. Eu até vou trazer um exemplo aqui para vocês dos dados, que é um exemplo bem dado na probabilidade. Então, o que acontece? Qual é o número de eventos desejáveis, tá? Para cair cada uma das faces de um dado, tá? A chance de cair 1 é uma chance em 6. Por quê? Eu tenho 6 possibilidades, tá? 6 lados diferentes do mesmo dado, só que eu estou esperando um lado específico. Então, 1 em 6. 1/6 de chance de cair. Ou a face 1. Da mesma forma, 2. Eu quero essa face específica caindo para cima. E qual é a minha probabilidade? Eu tenho 6. Qual é o meu universo, né? Eu tenho 6 faces diferentes. Então eu quero uma face específica no meio de 6 possibilidades, tá? E agora a gente vai
para nossas regras do e do ou. Vamos começar pela regra do ou. Se eu falo, tá, por mim, tu joga esse dado aqui e ele pode cair em 1 ou 2, tá ok. Ele tem que só cair em 1 ou 2. Quando eu falo qual é a chance dele cair em 1 ou 2, tá? Eu estou querendo somar, tá? Essa probabilidade. Porque se ele cair em 1, tá ok. Se ele cair em 2, tá ok. Então, eu somo a chance de cair 1, que é 1 meio, com a chance de cair 2, que é 1 meio, e eu chego em 2 meios, que nada mais é que 1 terço, que é igual a 33,3%, tá? Regra do E. Chance de cair 2, eu quero fazer dois lançamentos, tá? 2 dados, e qual é a chance de cair 2 e 2? Eu quero que caia 2 num dado, mas não suficiente com isso, eu quero que caia 2 no outro dado também. Como que eu vou saber isso, tá? Qual é a chance, tá? Eu quero que caia 2 e 2. Então, eu vou ter a chance de cair 2, 1 meio, vezes a chance de cair 2 de novo, que é 1 meio. Eu vou chegar em 1,36 avos, que nada mais é do que 2,8%. Percebam, pessoal, que não pode se confundir com a regra do E e do OU, porque olha a diferença gritante de probabilidades, tá? Mas essa aqui, ó, 1,36 avos é a chance de cair 2 e 2, tá? A gente vai multiplicar. Ficou claro, pessoal, essa parte de probabilidade? Se quiserem, eu posso explicar de novo. Posso tentar explicar de outras formas também, se vocês quiserem que fique mais claro, tá? Ficou claro? Ok. Então vamos seguir. Então agora a gente pode dizer mais ou menos quais são os gametas possíveis para cada um dos genótipos, tá? Então se eu tenho um homozigoto dominante, tá? Lembrem, eu tenho um cromossomo homólogo, outro cromossomo homólogo, tá? Esse cromossomo homólogo vai se multiplicar, então ele vai formar aqui, né, esses cromossomos multiplicados, tá? Que vai ter, cada um vai ter 2 alelos aqui, tá? E esses alelos, como ele é multiplicado, ele é idêntico, né, o que a gente viu na parte da meiose, então ele vai passar aqui esse cromossomo homólogo azão vai passar 2 azões, né? Cada um vai passar 2, no caso. A gente vai ter a nossa multiplicação, a nossa duplicação do DNA, né? Se isso ocorre nos dois, a nossa chance de ter um gameta com azão é 100%, cá entre nós, né? Vocês concordam comigo? 4 por 4. Dos 4 gametas possíveis, 2... olha eu falando. Dos 4 gametas possíveis, os 4 vão ser gametas azão, tá? Ou seja, 100% dos gametas vão ser azão. Homozigoto recessivo é a mesma coisa, só que com alelos diferentes, tá bom? Ele vai sempre passar o azinho, tá vendo? Não tem possibilidade de passar um azão aí, não tem como surgir um azão do nada, tá? Então, dos 4 gametas que ele vai formar, os 4 gametas vão ser azinho, tá? Ou seja, 100% dos gametas vão ser azinho. O indivíduo heterozigoto, aqui, ele vai ter o azinho, e ele vai passar, então, eu tenho um cromossomo homólogo com azão, um cromossomo homólogo com azinho. Lembrem, tá, que os cromossomos homólogos, eles vão se multiplicar, de novo, que eu tinha comentado, e vão formar ali 2 cromátides irmãs cada um. Essas cromátides irmãs na meiose 2 vão se separar para formar os gametas. Então, eu tenho a formação de 2 gametas azão, e 2 gametas azinho. Ou seja, dos 4 gametas que esse indivíduo vai formar, 2 dos 4 vão ser azão e 2 dos 4 vão ser azinho, tá? Ou seja, 50% dos gametas desse indivíduo heterozigoto vão ser azão e 50% dos gametas desse indivíduo heterozigoto vão ser azinho, tá? Importante ressaltar isso aqui. E agora a gente vai para o famoso quadro de Punnett. Esse quadro aqui que teremos que saber bastante para a genética e não vamos abandonar até o final das nossas aulas. Para o quadro de Punnett, tá, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai desenhar, tá, para a primeira lei de Mendel, um quadrado com essas divisórias aqui formando 4 quadrados dentro desse grande quadrado. Tá? Cada quadrado aqui a gente vai dizer que tem 1/4 de chance de acontecer, tá bom, pessoal? Um inteiro, né? Então eu tenho 4 desses aqui. Então, se eu tenho 4 e o quadradão grande é um inteiro, então se eu tenho 4
quadradinhos dentro, então eu tenho um quarto cada quadradinho, né, que vai contabilizar para a nossa proporção final. Quando eu tenho cruzamento de heterozigotos, cada um vai contribuir, lembra que a gente comentou ali dos gametas, né? 50% dos gametas do heterozigoto vão ser azão e 50% dos gametas do heterozigoto vão ser azinho. Então a gente desenha dessa forma aqui, tá? Um meio vai ser azão e um meio vai ser azinho. Então a gente coloca aqui nessas bordas, tá? Superior e da esquerda, os gametas dos nossos indivíduos que a gente está cruzando. E como eu tenho uma chance em duas de ter se eu tenho duas chances em quatro, eu tenho uma chance em duas, né? Então, como eu tenho uma chance em duas de ter o gametazão e uma chance em duas de ter o gametazinho, a gente vai representar aqui, colocando dessa forma aqui nesse quadro de Punnett, tá? E da mesma forma aqui, que eu representei o óvulo, tá? E aqui eu representei o espermatozoide, mas pode ser o óvulo, não importa muito, tá? O importante é que essa tabela seja desenhada dessa forma. De novo, dessa mesma forma aqui, um meio de chance, azão, um meio de chance, azinho, tá? Então, esse que vai ser o nosso desenho, tá bom? Aqui estão os gametas, e agora a gente vai pegar aqui, ó. Aqui a gente vai colocar um azão, e aqui um azão, tá vendo? A gente vai ver por colunas e linhas. Aqui, esse aqui vai ser azinho, só que aqui é azão, tá vendo? Então por isso que a gente tá pegando, tá vendo? Um de um. Aqui ele é azinho, tá? E aqui ele é azinho. Então ele tá pegando azinho, azinho, tá vendo? E aqui de novo, essa coluna aqui ele tem o azão, e essa linha aqui ele tem o azinho. Então vai ser azão, azinho, tá? E por fim, a gente vai ter o seguinte, tá? Cada um vai representar, tá? Cada um desses quadrados vai representar um quarto. Então a gente pode dizer que um quarto. Por isso que a gente sabe que um quarto é azão, azão. Um quarto é azinho, azinho. E percebam, por que eu falei um meio, que é, né, 2/4, que é azão, azinho? Porque a gente tem dois quadros, tá? Então, azinho, 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 azinho. A gente tem dois, então a gente faz um quarto mais um quarto, que é igual a 2/4, mais conhecido como um meio, um dividido por 2, tá? Então, aqui, olha, pessoal, a gente pode fazer de uma outra forma também, tá? Se eu quero ter, qual é a chance de eu ter no óvulo esse alelo aqui? Tá? Esse alelo aqui vai ter 50% de chance. Um meio. O chuveirinho. É o chiqueirinho também que se fala, né? Que faz a distribuição. Então, um meio, tá? E de chance de no óvulo ser o azão. E um meio de chance de no óvulo ser, no espermatozoide, de ser o azão. O que vai acontecer então? Se eu preciso azão no óvulo e azão no espermatozoide, a minha chance de ter azão, azão se torna 1 dividido por 2 vezes 1 dividido por 2, que é igual a 1/4, que é igual a 25%. Tá? Agora, aqui, qual é a chance de ter um azinho, tá? Pegando aqui esse exemplo. 1 meio do óvulo e 1 meio do espermatozoide. 1 meio vezes 1 meio, 1/4. Pegaram essa mecânica, pessoal? Dá para prosseguir? Vocês entenderam por que o azão, azão é 1/4, né? Azinho, azinho é 1/4 também? Vocês entenderam essa parte da multiplicação? Como é que tá? Não sei, não quero complicar mais também do que tá tudo certo. Ok. E só dizendo aqui por que esse aqui ele é... por que esse aqui, tá? O heterozigoto aparece 2 vezes. Porque vai pegar dos pais diferentes. Então aqui, ó, esse heterozigoto aqui tá pegando o azinho do óvulo. E esse aqui tá pegando o azinho do espermatozoide, entendeu? E esse aqui tá pegando o azão do óvulo e esse aqui... Não. Esse aqui tá pegando... já vamos... Esse aqui tá pegando o azão do espermatozoide e esse aqui tá pegando o azão do óvulo, tá bom? Então por isso que ele vai ter 2 heterozigotos, tá? E por isso que eu contabilizei aqui, tá vendo? Ó, aqui um e o outro, tá vendo que a ordem é diferente. Por isso que vai ser 1/4, tá?
e depois eu vou somar esses heterozigotos aqui para formar um meio, tá? Por isso. E depois tudo isso aqui, né, se a gente for contar o fenótipo, 3/4 amarelos e 1/4 vai ser verde. E agora a gente tem aqui o cruzamento entre heterozigotos. Azão, azinho, cruzando com azão, azinho. Percebam aqui como fica o nosso quadro de Punnett, tá? Então, eu tenho os dois alelos aqui da mãe, os dois alelos aqui do pai. Vou fazer o cruzamento aqui, azão, azão. Aqui, azão, azinho. Tá vendo? Azão, azinho e azinho, azinho. Tá? Cada um tem um quarto de chance de acontecer, tá? Então, o meu fenótipo, tá? Daí a gente percebe aqui também, lembre que o azão, azão vai formar as ervilhas amarelas, o azão, azinho vai formar ervilhas amarelas também. Eu tenho dos 4, eu tenho um homozigoto dominante e 2 heterozigotos. São 3 dos 4 no total que vão ser amarelas. Então por isso que a minha proporção é 3/1, tá? 3/4 para 1/4, né? Porque 1 daí vai ser o homozigoto recessivo, que vai ser verde, tá bom? 75% por 25%, o dominante e o recessivo, amarelo e verde, tá? E agora, para o meu genótipo, o cruzamento entre heterozigotos vai estar que proporção, tá? 1/2/1. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo, tá? 1/4 para 2/4 para 1/4, tá? Posso dizer 1/4 para 1/2 para 1/4 também. 25%, 50% e 25%. Então, 25% da minha descendência vai ser azão, azão. 50% da minha descendência vai ser azão, azinho. E 25% da minha descendência vai ser azinho, azinho. Tá? Homozigoto dominante, heterozigoto, homozigoto recessivo. E pessoal, esse próximo slide aqui é para mostrar para vocês que a gente tem todos os casos possíveis para acontecer, tá? Vou passar bem rápido por cada um deles, mas só para mostrar. Se eu tenho, por exemplo, homozigóticos dominantes, azão, 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 né? Todos vão ser azão, azão, tá vendo? A gente vai sempre colocar aqui os alelos, tá? Dos gametas, e daqui do outro lado também. E depois a gente vai fazer justamente esse chiqueirinho, né, falado, que vai colocando, né, para cada um, né, fazendo coluna, linha, tá? Para ver da descendência. Então, fenótipo 100% amarelo, genótipo 100% azão, azão. Cruzamento azão, azinho com azão, azão. Então, a gente tem ali agora, né, 50% azão, azão e 50% azinho, azinho, azão, azinho. Só que, lembrem, eu só tenho homozigoto dominante e heterozigoto, e todos eles são com fenótipo amarelo, tá? E isso não precisa ser uma decoreba, porque na hora, por exemplo, da prova, vocês vão ter a oportunidade de fazer esse chiqueirinho e se lembrarem aqui fazer essa distribuição, tá, dos alelos para ver a descendência de 4 quantos são, tá bom? Então não precisa decorar assim, é só mais para vocês verem como fica em diferentes casos. Então aqui azão, azinho, 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 né? Eu vou fazer isso aqui, tá? Então vai ficar 50% azão, azinho, 50% azinho, azinho, tá? Então o fenótipo vai ser 50% amarelo dos heterozigotos e 50% verde dos homozigotos recessivos, tá bom? Eu não vou ter nenhum homozigoto dominante nesse caso, por exemplo, tá? E também, se eu tenho só azinho, 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 é o mesmo caso do homozigoto dominante, agora com o homozigoto recessivo, todos vão ser verdes e todos vão ter genótipo azinho, azinho. E o último caso aqui, também eu posso fazer azão, azão com azinho, azinho, e é o caso da geração parental da primeira lei de Mendel para a primeira geração de filhos F1, né, que então as duas sementes de linhagem pura, a gente vai ter um fenótipo 100% amarelo, porque o nosso fenótipo é 100% heterozigoto, tá? Sempre vai receber um alelo, né, aqui do azinho, sempre vai receber um alelo azinho do indivíduo homozigótico recessivo e sempre um alelo azão do indivíduo homozigótico dominante, tá? E por fim, também para terminar, a gente vai falar um pouquinho sobre cruzamento teste, tá? O cruzamento teste é usado para a gente saber o genótipo de um indivíduo, tá?
com o fenótipo que é relacionado ao alelo dominante, tá? Então, a gente tem um indivíduo, por exemplo, essa ervilha aqui, tá? Eu tenho essa ervilha aqui, ela é amarela, tá? Mas eu não dei o fenótipo pra vocês. Na verdade, o que eu vejo mesmo é que ela é amarela. Eu não sei se ela é azão ou azão-azinho. Como que eu vou descobrir isso, tá? Aqui, ó, falei isso aqui no slide, tá escrito. Essa ervilha com certeza possui pelo menos um alelo azão. Não possui porque ela tem essa característica do alelo dominante, tá bom? Porque ela é amarela. Mas ela tem o genótipo azão-azão ou o genótipo azão-azinho? Como é que eu vou saber isso, tá? Então, até a gente descobrir se ela tem um azão-azão ou azão-azinho, a gente pode escrever assim, olha. Um azão e uma... me esqueci o nome disso aqui. Eu falo hashtag, não tem nada a ver. E um tracinho embaixo, tá? Sabe? Underline, boa. Um underline, exatamente. Ou um azão e um ponto de interrogação, porque eu não sei qual é o outro alelo, tá? Ele pode ser azão-azão ou azão-azinho. Então eu vou, tá, fazer o cruzamento com o indivíduo homozigoto recessivo. Por quê? Tá? A gente vai analisar a descendência deles. Se ele for azão-azão, tá? Mesmo cruzando com homozigoto recessivo, tá? Os indivíduos que vão ser da descendência, eles sempre vão ser amarelos, tá? Porque todos os indivíduos vão ser heterozigotos, tá? Porque esse indivíduo aqui, se for azão-azão, só vai poder passar o alelo azão, e então ele nunca vai poder ter um indivíduo descendente verde, tá? E agora, esse aqui, tá? Ele é heterozigoto, tá? Azão-azinho. Então, se eu cruzar, tá, com um homozigoto recessivo, eu vou ter metade amarelo e metade verde, tá bom? E daí eu vou saber que ele é um indivíduo azão-azinho, tá? Pessoal, finalmente terminamos essa parte da aula da primeira lei de Mendel. A gente vai continuar, iniciar mais um pouquinho a aula, a gente tem 15 minutos a mais, tá? A gente vai falar de interações alélicas também, que é bem importante. Mas essa foi a aula mais comprida, 40 slides, muito azão-azinho. Mas finalmente terminamos. Obrigado para quem aguentou aí até o final toda essa função de azão-azinho, heterozigoto, homozigoto, dominante, recessivo e tal, tá? Espero que tenha ficado claro, pessoal, sobre essa parte, tá bom? Se vocês tiverem qualquer dúvida, tá? Podem perguntar agora, ou podem mandar um e-mail ou um WhatsApp depois, que eu com certeza terei o maior prazer de respondê-los, tá bom? Mas é sobre isso, tá? E aqui, ó a geração... tá? Não, gente, vamos começar mais uma parte. Não vou embora ainda. A gente tem 15 minutos a mais. A gente vai iniciar um pouquinho a próxima aula também. É só porque eu precisei finalizar essa. Tá, a gente vai começar a falar sobre interações alélicas hoje também um pouco. Não, enganando o pessoal. Não, terminou ainda. Quando você pensa que acabou, não acabou. Não, mas a gente vai mais um pouco só. A gente tem 12 minutos a mais de aula, tá? E a gente vai começar um pouco essa parte aqui. Que seria referente à aula 3, tá? Interações alélicas e o subtítulo dessa aula de hoje é as diferentes formas que os alelos interrelacionam-se para formar os diversos fenótipos, tá bom? A gente vai falar 5, 6 slides dessa aula só aqui, pessoal, vai ser bem tranquilo, eu prometo. Quem quiser ficar até o final aí, será bem-vindo. A gente pode falar de dominância completa, começando, tá? Então, dominância completa... Eu só tô começando agora, tá? Porque senão vai ficar muito conteúdo para a próxima aula e a gente não vai conseguir terminar. Então, eu tô começando essa parte só pra gente já ir adiantando um pouco, tá bom? Então, dominância completa, tá? É o que a gente acabou de ver, tá? No nosso caso. Então, a gente tem uma geração parental, tá? Que vai ter eu vou falar só sobre dominância completa hoje, também não vou ser... A gente fala depois dos próximos casos em seguida. Mas só para revisar então o que a gente viu hoje, tá bom? Dominância completa, tá? É o caso das ervilhas. A gente vai ter a nossa geração parental P com um puro azinho-azinho, verde, e um puro também azão-azão, amarelo, tá? Então o amarelo vai ser o alelo dominante, vai ser a cor amarela, o verde vai ser o alelo recessivo, vai ser a cor verde, tá bom, pessoal? A primeira geração de filhos
vai ser sempre amarela. Vai ser sempre heterozigótica, tá? E a característica que a gente vai ver é do alelo dominante, é amarela, alelo dominante, tá? Que a gente vai ver sempre em toda a geração de filhos F1, tá bom, pessoal? E a nossa segunda geração de filhos, a gente vai fazer o nosso cruzamento, azão, 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 azinho, 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 tá difícil, azão, azinho, azão, azinho. São os nossos heterozigotos, tá? E a gente vai fazer esse cruzamento aqui, né? Toda a questão, azão aqui, pega azão aqui, azão lá, pega azinho aqui, azinho aqui, pega azinho aqui, azão aqui, pega azinho aqui, tá bom? A gente vai ter um cruzamento entre heterozigotos e lembrem, a proporção fenotípica que a gente viu é 1 para 3 e a proporção genotípica é 1 para 2 para 1, tá bom, pessoal? 1 verde para 3 amarelas, proporção genotípica 1 homozigoto dominante, 2 heterozigotos, 1 homozigoto recessivo, tá bom, pessoal? Vocês querem ser liberados 10 minutos antes ou a gente continua falando um pouco sobre as interações alélicas? Vou dar... Também não sei se também ficou muita coisa também nessa aula de hoje. Vocês querem continuar mesmo? Ah! Vocês são corajosos! Tá, então vamos continuar aqui, falar sobre semidominância, tá? Ou codominância, tá? E... Não, calma aí. Calma aí. Por mim pode começar a lição guerreira. Eu estava pesquisando uma coisa que agora é curiosidade. Tá. Então a gente primeiro vai falar sobre semidominância e depois a gente vai falar sobre codominância. Semidominância também tem um nomezinho, tá? Que eu até não sei porque eu não coloquei aqui, porque é o nome que eu mais uso, na verdade, quando tô falando de genética. Que é dominância incompleta, tá, pessoal? Então, dominância incompleta ou semidominância, tá bom? A gente usa o exemplo das flores maravilha. Olha que maravilha, tá? Então, na geração A, vou apresentar os alelos das flores maravilhas para vocês, tá? As flores maravilha, tá? Para definir a sua cor, ela tem dois alelos, tá? Ela tem o alelo V e o alelo B. O alelo V vai definir a cor vermelha das suas pétalas. E o alelo B vai definir a cor branca de suas pétalas. Então, nas flores maravilha, o Vzão, tá? O homozigoto para o alelo V vai ser de fenótipo vermelho. E da mesma forma, Bzão vai ter o seu fenótipo branco, tá bom? Essa é a cor das pétalas. Essa é a nossa geração parental. Lembrem, a geração parental, essa é a geração de linhagens puras de homozigotos. Vamos misturar essas duas plantas, vamos fazer esse cruzamento, tá? E a gente tem a nossa primeira geração de filhos rosa. Daí eu pergunto, como assim que aconteceu aqui, né? Rosa. Tipo, não é nem vermelho, não é nem branco, é uma cor meio intermediário, sabe? Tipo, se a gente misturar vermelho com branco vai dar rosa, né? Então, ele não é vermelho, ele não é branco, ele não tem uma característica do pai e nem da mãe especificamente, dos pais, né, da geração parental. Ele é uma cor completamente diferente, é um fenótipo diferente que a gente surgiu aqui. É rosa. Caramba, tá? Então a primeira geração de filhos vai ser toda rosa, 100% rosa, tá? E por que isso acontece, pessoal? Porque eu ganhei um alelo vermelho do pai, um alelo V do pai. Enfim, da mãe, enfim, né? De uma dos indivíduos da geração parental. E um alelo B do outro indivíduo da geração parental, tá? Então eu tenho o meu genótipo para a primeira geração de filhos, como a geração de filhos também para a dominância completa, mas agora na dominância incompleta, tá? Ou semidominância, a minha primeira geração de filhos vai ter o genótipo heterozigótico também, só que a característica, o fenótipo que ela vai expressar vai ser algo intermediário entre os dois pais, tá bom? Então vai ter uma mistura do vermelho e do branco. Ela não vai apresentar fenótipo vermelho, ela não vai apresentar fenótipo branco, tá?
ela vai apresentar uma cor intermediária. E essa que é a dominância incompleta, tá? Nesse caso, se fosse dominância incompleta, essa planta aqui deveria ter as suas pétalas vermelhas. Mas não, ela tem as pétalas rosas porque é um caso de semidominância, tá bom? E como que vai ficar a segunda geração de filhos nesse caso, a F2? Então eu coloco aqui, tá, o meu quadro de Punnett, tá? Coloco aqui Vzão, Vzão. Essa aqui pegou Vzão, Bzão, tá? O Bzão, Vzão. Posso falar só B e V, né? Porque não tem... E B e B, tá vendo? Então pegaram aqui. Nesse caso aqui, pessoal, eu não tenho nenhum... não tem dominância, tá, entre os alelos, porque vai ser uma cor intermediária, então não tem como saber no meu heterozigoto qual que vai expressar aquele fenótipo, né? Porque é algo intermediário, então não tem uma dominância completa. Olha aí então, não é dominância completa, por isso que se chama semidominância ou é dominância incompleta, tá bom? Então, uma característica intermediária. Então, o cruzamento entre heterozigotos vai me dar uma proporção fenotípica igual à genotípica, tá? Porque o heterozigoto vai ser diferente do homozigoto dominante, tá? Então, 1 para 2 para 1. Fenotípica, uma vermelha para duas rosas para uma branca. Proporção genotípica, 1 VV, tá? 2 VB, 1 BB, tá? Então essa que vai ser a nossa proporção, em contraste com a proporção fenotípica da dominância completa, que seria 3 para 1, tá? Sendo que o 3 é a característica dominante. E agora, para terminar a nossa aula, faltam 5 minutos, então terminaremos com a codominância e a diferença entre dominância incompleta para codominância, tá? E é bem importante saber isso, pessoal. E isso, pior que é uma coisa que cai bastante em vestibular Enem, tá? Quando eu coloquei ele no WhatsApp, eu não tava brincando. Galinhas andaluzas tem um exemplo legal pra gente ver aqui, tá? Vamos apresentar os alelos das galinhas andaluzas. O que vai definir a cor das plumagens, tá? Então eu tenho o meu alelo P, que vai ser uma plumagem preta, e o meu alelo B, que vai ser uma plumagem branca. Então o que vai ter, tá? Na minha geração parental, eu vou ter... Lembrem, sempre os homozigóticos, tá? Vão estar na geração... a geração parental vai ser sempre de homozigóticos, tá? Então, a geração parental vai ter PP, uma galinha com a sua plumagem preta, e BB, uma galinha com a sua plumagem branca, tá? Agora eu vou fazer o cruzamento entre essas duas galinhas, tá? O que vai acontecer agora? Fiz o cruzamento, chocou o ovo, nasceu o pintinho, cresceu o pintinho, a plumagem da galinha vai ser qual agora? Na primeira geração de filhos, tá? A gente vai misturar, lembra? Sempre esse indivíduo vai passar um alelo P e esse indivíduo vai passar um alelo B, sempre, só tem esses alelos para passar. Por isso que vai ser heterozigoto, tá? Sempre na primeira geração de filhos. Então eu vou ter um PB, tá? Preto e branco. Só que assim, gente, essa galinha, tá? Ela não vai ser cinza, como no caso anterior. Ela vai ter plumagem preta e plumagem branca. Ela vai ter algumas penas brancas e algumas penas pretas, tá? Então esse é o caso da codominância. A codominância é quando as duas características estão presentes no indivíduo, tá? Ele apresenta as duas características, tá? Não é algo intermediário, tá? Porque se esse caso fosse de indominância incompleta, essa galinha, tá, da primeira geração de filhos seria cinza, mas não, ela não é cinza. Ela tem penas pretas e ela tem penas brancas, tá? Ela é tipo híbrida, né? Então ela tem essas duas características, ela apresenta os dois fenótipos. Codominância, co seria tipo algo conjunto, né? Então esses dois alelos... Isso. Esses dois alelos vão fazer, então, cada alelo vai expressar um pouquinho e vai fazer essa junção de tudo, tá? Então, ela não vai ser só preta, ela não vai ser só branca, ela não vai ser cinza, não vai ser intermediário. Ela vai ter as duas pelagens, a preta e a branca, tá? Pelugens, pelagens é, né, de pelo. Então a segunda geração de filhos, nesse caso, olha aqui os últimos 2 minutos para fazer a emoção.
um indivíduo BP e um indivíduo BP. Pega o B daqui, pega o B daqui, pega o P daqui, pega o B daqui, pega o P daqui, pega o P daqui, pega o B daqui, pega o P daqui, tá? Fazendo todo esse cruzamento, a gente vai terminar com uma proporção fenotípica de 1, uma branca, 2 para 2, duas galinhas heterozigóticas que vão ter as duas características, preto e branco, para 1, uma galinha que tem as suas penas pretas, tá? Proporção genotípica, 1 BB, 2 PB, PB ou BP, tá? Então é heterozigotos, 2 heterozigotos, e 1 homozigoto PP, tá bom? E agora, pessoal, como que eu vou saber se é codominância, dominância incompleta e dominância completa, tá? Dominância completa é um pouco mais simples de ver, né? Porque a nossa proporção fenotípica é 3 para 1. Então a gente sempre, se eu tiver um alelo dominante ali, eu já vou ter o meu fenótipo vai ser igual ao homozigótico dominante, tá bom? Para dominância incompleta, eu tenho essa característica aqui intermediária, tá? No meu heterozigótico vai ser 1 para 2 para 1 a proporção fenotípica, mas esse 2 aqui vai ser uma característica intermediária. Misturo o vermelho com o branco. Ela não vai ter metade das suas pétalas vermelhas e metade das suas pétalas brancas. Não, ela vai ter todas as suas pétalas rosas, que é a mistura desses dois, tá? Agora, esse aqui, a galinha, tá? Nesse caso de codominância, vai ter as duas características. Vai ter penas brancas e penagens pretas, tá? Então essa que é a diferença. A proporção é a mesma, mas tem essa diferença que é bem importante. Pessoal, então agora prometo que ficamos por aqui para nossa aula. Amanhã veremos mais genética, tá? Vocês não... Essa semana vai ser intensa da genética, tá? Começaremos a nossa próxima aula por alelos letais e depois falaremos sobre polialelia também, que são vários alelos diferentes para o mesmo gene, como é que funciona isso. E talvez ainda falemos um pouco, né, como falaremos também de polialelia, a gente pode falar um pouco sobre a genética dos grupos sanguíneos também, que é algo que é bastante em vestibular. E quando eu fiz vestibular caiu sobre grupos sanguíneos, então é uma coisa que vale a pena sempre dar uma olhada. Pessoal, por último, tá? Eu queria perguntar para vocês, ficou bem claro isso? Vocês entenderam bem qual é a diferença entre dominância completa, semidominância e codominância? Ficou alguma dúvida em relação a isso? Vocês pegaram a diferença de proporção fenotípica, proporção genotípica? Ficou claro isso? Ok, sem dúvidas, show. Novamente, se tiverem alguma dúvida durante a semana, se estiverem lá estudando, só mandar alguma mensagem. Pessoal, qualquer feedback também, né? Como eu disse, eu tô dando essas aulas pela primeira vez também, então qualquer feedback que vocês tiverem, se eu tô repetindo alguma coisa que não era para repetir, ou se eu tô se eu tô aprofundando muito numa coisa que não é necessária, ou se eu não estou aprofundando uma coisa que poderia ser necessária, sempre me avisem, tá bom? Que eu vou organizando. Ok. Eu vou organizando, tá, a temática das aulas de acordo com isso. E eu deixo então agora a nossa combinação final da aula, né? Eu vou deixar disponível para vocês o slide. Ele já está disponível da primeira lei de Mendel. Eu vou deixar esse slide das interações aléricas no Drive também. Essa gravação vai estar disponível no YouTube dentro de algumas horas também. E os exercícios, eu acredito que poste também até o final da semana. Eu acho que eu consigo postar alguns exercícios no Google Forms ali e no Drive para vocês, tá? Eu mando tudo pelo WhatsApp depois explicadinho e tal, com todos os links, tá bom, pessoal? Muito obrigado por terem visto até aqui, tá? Agora sim estamos terminando a aula hoje, tá? Agora estão liberados. Certo, pessoal. E é isso aí, nos vemos amanhã, né? Amanhã temos genética de novo. Não percam a aula de amanhã, que tá bem importante também. A gente vai terminar isso e vai falar sobre a genética dos grupos sanguíneos, tá bom? Então, não faltem amanhã, hein? Valeu, pessoal, e vou encerrar a reunião agora.
Tchau. Até amanhã.